Ok, ok. Aí, saltando no abismo à noite. Numa noite chuvosa, parecida com aquela noite onde o corvo foi à casa do eu lírico do poema O Corvo. Quem é o autor do poema O Corvo, hein? Porra, bicho, aí fumou. E eu ali saltando no escuro, um escuro medonho, um escuro de chuva, um escuro de trevas, certo? Não sei a profundidade do abismo, certo? Mas para traduzir, sabe, o humor que está me tomando conta neste momento, numa segunda-feira não muito cheia de sol, olho aqui à esquerda na direção da minha porta do meu escritório, sabe? Não vejo. O sol está mais ou menos, eu não sei quanto é que está o clima por aqui. Deixa-me ver se eu consigo pegar o clima. Aqui não vai dizer, tá certo? Não vi. Apenas me diz que hoje são 10. Tá certo. 10 de 10 de novembro, rapaz, 10 do 11, certo? Procuro aqui novamente o clima e não acho, tá certo? E deixa-me ver se eu acho por aqui. Não acho, não estou achando o clima, onde ver o clima. Mas não tem problema não. Mas assim, sabe, hoje segunda-feira, sem muita vontade de ir para lugar nenhum, mesmo porque eu não irei, tá certo? Gumba me olha aqui, dei uma enquadrada nela, tá certo? Estou aqui, estou vendo que aqui a memória do celular está me chamando a atenção, sabe, para o tempo. Não coloquei o celular no silencioso, poderei ser surpreendido por alguma chamada, tá certo? Mas ontem eu falava do Bill Gates, que provavelmente quis fazer uma chamada de atenção para o pessoal que está aqui na Amazônia, que está aqui no Brasil, que está aqui no estado do Pará, que está aqui na capital de Belém do Pará. Eu estou aqui à margem do Guamá e bem ali está a Universidade Federal do Amazonas, a sede da Universidade Federal do Amazonas, o campus central, certo? E lá, até ontem, não sei como é que ficou para hoje, mas até lá estava um barco do Greenpeace, certo? Exposto à visitação por 2 dias, eu não fui ver. Mas hoje me parece que ali a zona verde, a COP dividiu os espaços em várias zonas, e eu não sei se a universidade é a zona verde, eu sei dizer que a universidade está às margens do rio Guamá, é um rio aqui que banha Belém, tá certo? Que banha Belém pelo oeste, eu acho. Pelo oeste? Não, é noroeste, não sei. É noroeste? Norte e leste, tá certo? E, mas assim, sabe, a cabeça confusa, né? Então, falei que hoje são 10 do 11, são 8 horas e 24. E eu falava do Bill Gates, sabe, um fudido aí, sabe, um ancião já fudido, um cara que amealhou recursos aí, se aproveitou individualistamente das oportunidades em favor dele, dos privilégios em favor dele, do privilégio de nascer nos Estados Unidos. Eu não sei qual é a origem dele, não sei se ele é judeu, certo? É da etnia judaica, eu não sei se ele é. Mas só sei que ele se apropriou aí, sabe, de meios e, sabe, se acercou de espaço de produção de tecnologia e de tecnologia da comunicação, de tecnologia de computadores. Ele tem um sistema hoje operacional chamado Windows, tá certo? E eu queria ontem me lembrar, no vídeo de ontem, do sistema operacional do meu notebook aqui, sabe, que é o Windows 10. Esse meu notebook, ele veio com um Windows instalado, não sei se veio, eu não sei, não lembro. E eu fiquei trazendo esse meu notebook, acho que é de 2017, eu acho. A tecnologia dele está superada já. Aí ele mandou, o Gates aí mandou informar, sabe, que a partir de uma semana atrás, a empresa dele,
como é que chama a empresa dele, do Bill? Não estaria mais, sabe, fornecendo assistência, me forçando a adquirir o Windows 11, certo? O sistema operacional Windows 11. Só que o meu notebook não tem aí, sabe, condições físicas, sabe, para receber, sabe, o Windows 11, certo? Ele me força a atirar no mato esse meu notebook, tá certo? E a encontrar dificuldades para operar com ele. E eu só queria registrar isso, que eu queria lembrar que eu recebi, eu noticiei que eu recebi uma notificação do Bill Gates. E, e dessa forma, sabe, eu queria lembrar do sistema operacional que, sabe, domina a minha máquina, é o Windows 10, tá certo? E com ele vou ficar até quando der, tá certo? E dito isto, fecho por aqui. Mas eu lembrei também ontem que falei do incêndio da Biblioteca de Alexandria e falei de papiros e pergaminhos. Pergaminhos eu queria falar, mas não veio a palavra pergaminho, tá certo? Que é uma plataforma, não é plataforma, é uma superfície de couro onde se registram dados, se registram informações, tá certo? No mundo antigo, sabe, se começou registrando informações em plaquetas de barro, ali no meio dos sumérios, certo? Ali 5.000 anos antes de Cristo, eu acho. E depois disso se descobriu ali no Egito que tem um vegetal, não sei como é que eles fazem ali, sabe, para fazer aquele vegetal se tornar uma superfície, sabe? Chamaram, o vegetal é o papiro, certo, que dá nas margens ali do Rio Nilo. E assim, eles desenvolveram ali uma tecnologia que, sabe, que permitia escrever ali, sabe, num trançado, sabe, desse vegetal, tá certo? Não sei como é que eles faziam isso, eu não sei. E depois se descobriu que o couro dos animais, tá certo? Depois aí de, sabe, feita a limpeza, tirada as gorduras, sabe, tirada, sabe, ali as peles e aquela coisa toda, se poderia também usar aquela superfície do couro por dentro. Eu não sei se eles raspavam os pelos ali, faziam ali naquela parte onde os pelos estão, tá certo? Eu não sei como é que funciona a tecnologia dos pergaminhos, tá certo? E durante muito tempo, eu não sei se Pero Vaz de Caminha escreveu, eu acho que não, eu acho que ele já estava ali depois de Gutenberg, eu acho que já havia outras superfícies aí, outros produtos aí, sabe, outras matérias aí, outros meios, sabe, de como ali escrever textos, certo? Mas o fato é que eu queria lembrar da palavra pergaminho, não veio logo em seguida, tá certo? Mas eu já estava batido, já tinha feito o vídeo, tinha fechado o vídeo. São agora 8 minutos de vídeo e aqui está me dizendo que eu tenho 46 minutos só de espaço disponíveis, ele vai cortar antes, tá certo? Então eu vou adiantar aqui o meu lado. Se cortar, fica cortado. E lembrei que na biblioteca, tomava conta da biblioteca de Alexandria, uma filósofa chamada Hipátia, certo? E ela, como filósofa, ela se dedicava à ciência, também fazia ali ciência, sabe? E estudava física, sabe? E por aí vai. Mas fica só por hora registrado que o nome da filósofa era Hipátia e ela foi assassinada por um aluno dela, sabe? E falei também de um sul-africano, um negro sul-africano, de um africano, sabe? Falei de um africano negro, sabe, chamado Nelson Mandela, e eu queria vincular o Nelson Mandela a um guerrilheiro, a um africano que fez luta armada contra ali os descendentes de holandeses ali, sabe, no território ali africano, sabe, naquele território de povos originários ali. E eles criaram lá um sistema, um regime político que segregava, sabe, de um lado os brancos ali, sabe, os brancos ali holandeses, sabe, e do outro lado os negros originários, tá certo, povos originários. E esse sistema de apartheid envolveu o Nelson Mandela numa luta armada, numa luta marxista armada. E depois, no final, sabe, depois de puxar 30 anos de cana, o Nelson houve por bem, sabe,
declarar que ele se rendia absolutamente de tudo, tá certo? Que ele preferia agora, sabe, sabe, apenas se dedicar à educação e recomendava, sabe, que as instituições educacionais tivessem aí, sabe, valor, sabe, perante a sociedade, aquela coisa, etc e tal. Ontem foi dia de Enem e eu sou professor, certo? Na verdade, eu sou um humanista, sabe, a minha cultura é humanista por força das circunstâncias, tá certo? Eu não desenvolvi a cultura liberal, por exemplo, tá certo? Porque a minha classe não é a classe dos liberais, dos burgueses, a minha classe é dos proletários. Hoje de manhã o Legião de Miran falando do Maduro, lembrou que o Maduro profissionalmente desenvolveu enquanto estava ali, sabe, produzindo sustentação econômica, produzindo renda, ele vem da direção de veículos, foi motorista de transporte urbano, sabe, de ônibus, lá em Caracas, talvez, eu não sei, ali na Venezuela, eu não sei. Ele foi motorista profissional, motorista de ônibus, sabe? E ele conserva essa história. O meu pai, sabe, mestre, ele foi também motorista de ônibus, foi motorista de caminhão, trabalhou como empregado para donos de seringagem, donos não, de arrendadores, como é que a gente fala? De arrendatários de seringás, tá certo? Ali na região onde ele operou, ali no Vale do Xingu, havia o general não, o coronel Zé Porfírio, que recebeu dos governantes de turno da época, sabe, ali, sabe, o privilégio de fazer ali a administração do Vale do Xingu, ali, sabe, como se dono fosse das terras ali, aquelas terras ali da União, tá certo? E no governo do estado ele, sabe, se agarrou ali no colhão, sabe, nos colhões do governador, eu acho, eu não sei de quem mais aí, do presidente, eu não sei, sabe, do presidente da República. Na época a sede era no Rio de Janeiro, tá certo? E quem quisesse entrar para desenvolver atividade de extração de produtos da mata, tinha que se apegar com o Zé Porfírio, tá certo? E mestre talvez não chegou a trabalhar diretamente para o Zé Porfírio, mas trabalhou para outros aí que chegaram depois, tá certo? Ali se tornaram arrendatários de possessões de terras ali no Vale do Xingu, tá certo? Na direção de São Félix ali, marchando pelo próprio Rio Xingu, ou quem sabe caindo à esquerda ou à direita, eu não sei, sabe, ali pelo Rio Iriri, tá certo? Onde também havia produtos da mata, a castanha do Pará, sabe? E ali a seringueira, de onde extraíam o látex, aquela coisa toda, tá certo? E ele fazia o transporte em Altamira, de Altamira para o Porto de Vitória. Nessa época já havia uma estrada de chão, tá certo? Muito difícil de transitar. E ele aprendeu ali, desenvolveu ali a direção de veículo de transporte de caminhão, tá certo? Depois disso ele veio para Belém e aqui desenvolveu, sabe, habilidades sendo motorista de ônibus, de coletivos, de transporte coletivo aqui na cidade de Belém, tá certo? E, portanto, disse o Lejúnio hoje que, como Maduro, o mestre foi um legítimo proletário, tá certo? Eu sou um filho de proletário e por isso, sabe, aí, sabe, fico aqui gemendo, me queixando. Mas veja, eu acho que não tem gemido, não tem queixa, porquanto o que se faz aqui é luta, certo? Luta de classe, tá certo? A gente luta, deve lutar para derrubar os burgueses, tá certo? Porque foi isso que Marx disse, por ora, naquele tempo lá na ali na Revolução Burguesa Francesa, tá certo? Os burgueses se adiantaram, tá certo? E pediram o apoio dos proletários. Me faz lembrar que um dia lá em Altamira, sabe? Eu queria sair candidato a coordenador do campus universitário de Altamira e havia possibilidade para isso. Havia elegibilidade, tá certo? Aí chegou, rapaz, um cara lá que eu comparo igual aquele personagem do filme, aquele filme, sabe? Como é que chama aquele escritor? Aquele escritor francês, eu já falei dele aqui, tá certo? E o cara chegou comigo e falou assim: ei, mestre, vai ter as eleições, nós estamos sabendo, tu e eu sabemos disso, tá certo? E fulano vai sair candidato a coordenador, certo? Eu vou sair vice dele e eu queria o teu apoio. E dessa forma ele me tirou da jogada, porque eu queria ser o coordenador, tá certo? Porra, bicho, assim as coisas funcionam, tá certo? E eu só sei dizer que as coisas funcionando assim dessa maneira, as coisas vão se sucedendo no tempo, rapaz, sabe? E aqui nesse ponto declaro que eu perdi o fio da meada.
Mas tudo bem, vamos avançar. E ontem falei, sabe, eu vi a prova do Enem nacionalmente aqui no Pará, sabe, por conta da COP, ou não sei se só em Belém, os matriculados no Enem, no concurso do Enem, só vão fazer a prova no dia 30 e mais um dia depois, aí, eu não sei se no dia 30 agora de novembro, tá certo? E não sei se vai ter mais de uma. São várias provas, um conjunto de várias provas. A primeira prova aí, tá certo, vai ser no dia 30, tá certo? Eu penso que eu tenho um filho aí, sabe, que já fez essa experiência de fazer prova do Enem, logrou se classificar em duas universidades, na Universidade Federal do Pará e na Universidade Estadual, mas por questões de vontade dele, tá certo? Ele perdeu as duas vagas, tudo bem, me parece. Eu não sei se ele vai voltar agora à carga de novo e correr atrás do prejuízo, eu não sei. E diz aqui, sabe, que o tema do Enem para redação, quando já são aqui 15 minutos de vídeo, foi a perspectivas do envelhecimento no Brasil, tá certo? Perspectivas do envelhecimento no Brasil, e vai ver que lá na prova tem um texto guia, tem ali, sabe, umas perguntas que orientam, eu não sei por onde vai, tá certo? E eu não sei aonde, que aspectos ali, sabe, o eu autor, certo? Da peça do Enem, tá certo? Das provas ali, sabe, que alcançar, não sei que objetivos ele quer aferir, tá certo? Mas eu só sei dizer que hoje, envelhecimento no Brasil, as perspectivas que tem, tá certo? Para quem está nesse processo, a gente vive o tempo todo acossado por um sistema que quer a diminuição do Estado, tá certo? Na Constituição de 88 foi consagrado um sistema de previdência social, de segurança social, tá certo? Que abriga um instituto de previdência, tá certo? Que concede aposentadorias para quem trabalha com carteira assinada, rapaz, quem não trabalha se fode, tá certo? Vai pegar um BPC aí, sabe? Se ele tiver aí arruinado, tá certo? Não tiver família que dê atenção, aquela coisa toda. Por mérito próprio, se ele foi trabalhador, se ele foi proletário, foi um motorista de ônibus, por exemplo, como foi mestre, tá certo? Ou como fui eu, tá certo? Ele vai se valer daquilo que ele depositou, dos registros que estão no cadastro de informações nacional dele, tá certo? E ali, tá certo? No Chile, por exemplo, sabe, ali eles praticaram um ultraliberalismo e lá não tem sistema de previdência, tá certo? O cidadão lá, pelo que me informaram, pelas poucas informações que eu tenho, ele tem que fazer uma poupança, tá certo? E depositando, sabe? Aí, hoje no Brasil, o patrão, numa relação de carteira assinada, tá certo? O patrão deposita uma parte, sabe, que vai para a Previdência, uma parte dos rendimentos, tá certo? E a outra parte, sabe, o cidadão é descontado e dessa forma se vai formando ali, sabe, uma poupança, entre aspas, de certa forma, um fundo, tá certo? Fundo esse que ali vai ser, ali alimentar, sabe, vai pagar os que estão hoje no sistema gozando aposentadoria e no futuro esse fundo também vai se somar, vai ser aí, sabe, fazer uma montanha de fundo aí, tá certo? Um fundo único e aí, sabe, no futuro, então esse fundo único vai aí, sabe, garantir renda, sabe, para os que estão hoje aí, sabe, pagando, e assim vai a coisa. No Chile isso não aconteceu, tá certo? O cidadão faz uma poupança individual, tá certo? E se ele não fizer, ele se fuma, tá certo? Porra, é foda. E eu penso então que, assim, do ponto de vista da ideologia que nos rege hoje, o envelhecimento, a perspectiva de envelhecimento no Brasil é foda, bicho. Não é favorável, tá certo? Hoje, tá certo? Pior ainda para o futuro, falando em perspectiva, ou seja, projetando para frente isso, é para o futuro, rapaz, sabe? Quando se quer destruir aí, sabe, o sistema da CLT que Getúlio Vargas aí implantou, tá certo? E foi corroborado pela Constituição de 88, sabe, os hoje que estão aí aí, sabe, no sistema de produção hoje, e produção de fundos, tá certo? Tá certo? Aí a coisa se aproxima, se assoma, sabe, precária, tá certo? Se assoma precária e ameaçador, tá certo? Eu comecei fazendo esse vídeo falando de abismo, falando de sombras, falando de profundidade de abismo, sabe? E falando de corvo. Como é que chamava ali aquele corvo, rapaz? Como é que chama o poeta, hein? Porra, bicho.
E eu só sei dizer que a perspectiva para o futuro é uma perspectiva assim ameaçadora, tá certo? Veja que no Brasil, sabe, aí o tempo todo, aí, sabe, os que detêm privilégios, aí burgueses, certo? A burguesia nacional, a burguesia, como é que chama aquele escritor, a elite do atraso, tá certo? Não é que ela seja do atraso, bicho, não, sabe, né? Elas são a elite, sabe? O tempo, sabe? O tempo, o espaço é deles, são deles, sabe? São dela, dessa elite, tá certo? Então ela não pode ser do atraso, atraso do ponto de vista de quem, tá certo? Aí é que tá. São eles que ditam, que falam, sabe? E dizem, não, pare, não tem atraso não, rapaz, o que tem é progresso, tá certo? Todo mundo deve cuidar de si, sabe? Fazer como fazem nos Estados Unidos, tá certo? Onde todo mundo ali, sabe, vai se safando como pode, tá certo? O que é uma mentira, tá certo? Isso não existe lá, sabe? O povo de lá, 40%, 40 milhões de estadunidenses, de um total de 300 milhões, estão ali na linha, abaixo da linha da miséria. Os caras estão dependendo aí de um cartão aí, sabe? Um cartão de um de um voucher, certo? De um voucher aí, sabe, que o governo dá, sabe, um cheque, sei lá o quê, sabe, esse pessoal se alimentar todo dia, tá certo? Então, assim, a desigualdade social dentro do sistema capitalista, tá certo? É a perspectiva que se tem, tá certo? O agudamento, né? A agudição, certo? A agudeza, tá certo? É a agudeza que se tem do sistema econômico, do sistema de reprodução que está à frente para nós, que está hoje vigendo, tá certo? Que está vigindo e que está à frente de nós aí para o futuro, tá certo? Isso falando da perspectiva do envelhecimento no Brasil, que não vai ser fora. Eu estou fazendo aí, sabe, estou usando ali a Netflix aí, sabe, para fazer reflexão filosófica, tá certo? E eu consegui a Netflix, eu falei, tá certo? Tem umas pessoas aí que assinam a Netflix e eu tô ali, sabe, de carona ali, sabe, tendo acesso e consegui acesso. E vim ali, tô aí aproveitando alguns filmes aí, tá certo? E caiu, eu tinha curiosidade de assistir Lúcifer, eu não sei se eu tenho essa mídia por aqui, sabe? Uma mídia pirata aí com esse filme. E na verdade, Lúcifer é uma série, tá certo? E eu já tinha aí, sabe, visualizado alguma coisa a respeito e eu fazendo ali, sabe, ali umas visualizações do que ali a plataforma oferece e apareceu o filme ali, sabe, a chamada de Lúcifer, certo? Eu fui para cima, gosto do tema, tá certo? Porque lembro, sabe, que na minha cabeça, sabe, na minha cabeça, seres sobrenaturais povoam, sabe, o meu pensamento, tá certo? Não tenho medo, tá certo? No tempo, ali no tempo medieval, e até na antiguidade mesmo, e até hoje mesmo, tá certo? Esses seres espirituais, sabe, são seres malignos às vezes, tá certo? E assim, servem para causar horror, causar medo, causar terror, tá certo? Mas na minha cabeça isso não existe, tá certo? E eu fui para cima. E é uma decepção tremenda porque a abordagem do texto do filme, sabe, sobre o qual o roteiro se montou, é uma série, certo, de muitos capítulos. E o que a gente percebe é assim, sabe? Há um espaço noturno onde o diabo, certo, Lúcifer, certo, o príncipe das trevas, sabe, ocupa ali, sabe, é um pianista, tá certo? Ele por ser um ser infernal, tá certo? Domina o piano bem, tem a voz boa, canta, sabe? E ali, e no fundo mesmo que tem, são tempos ali de Sodoma e Gomorra, tá certo? A boate dele lá é chamada Lux, tá certo? Que lembra luz em latim, tá certo? E na Bíblia fala do Fiat Lux, e Deus criou a luz, tá certo? Para iluminar a terra, tá certo? E a partir dali, sabe, ele começou ali a colocar ordem no caos, tá certo? Colocar logos, racionalidade nas coisas, aquela coisa toda, tá certo? E Lúcifer, veja que Lúcifer lembra luz também, o nome Lúcifer, o príncipe das luzes, tá certo? Aí, tá certo? E era um cara muito vaidoso, tá certo? Eu não sei como é que pode isso, mas só que ele não era humano, tá certo? Não era humano e ele estava ali como serviçal, ele se intitula filho de Deus, tá certo? Como os humanos também se intitulam filhos de Deus, criaturas humanas, mas filhos de Deus, tá certo? E ele fala de pai, pai para cá, pai para lá, ele tá se reportando a Deus, ao Deus bíblico, certo? E e assim, sabe? Então o que é que a gente vê? O que a gente vê é ali, sabe? A cidade de Los Angeles, sabe? Uma cidade
ali, sabe, ali, sabe que um tempo aí, ali, tá ali nas bandas ali, eu acho que é Atlântico aquilo ali ainda, certo? Ali na Bahia, no Golfo de quê ali? No Golfo do México, tá certo? Eu não sei se é, eu acho que é pelo lado do Atlântico, sim. Ali, Los Angeles é uma cidade de Miami, Miami é estado, é Sacramento, acho que é a capital, tá certo? A cidade do Sacramento, e veja que esse estado ele foi tomado aos mexicanos, tá certo? Fiquei sabendo aí que o estado de Louisiana foi adquirido dos franceses na época em que aquele puto francês imperador, sabe, o Napoleão, sabe, governava ali, sabe, aquela porção de terras ali na América Caribenha, tá certo? E ele vendeu por 15 milhões de dólares, certo? Sabe para onde é que foram esses milhões de dólares? No bolso de quem entrou esse dinheiro aí, tá certo? Mas assim, e os mexicanos foram perdendo. Os mexicanos, naquela confusão com os espanhóis, foram perdendo, tá certo? Porra, foi foda. E o Lúcifer achou de se instalar ali em Miami, sabe? Em Los Angeles, certo? Que não é a capital, não é a capital, eu não entendo bem aquela coisa, tá certo? E ele se instalou dentro ali, sabe, de um empreendimento de luxúria e de lascívia, certo? Onde pessoas vão ali para se embebedar, para se drogar, para se prostituir, para urdir planos, para urdir assassinados, sabe? Para expor as fraquezas humanas, para expor os desequilíbrios humanos, sabe? Os transtornos humanos, sabe? Ali, sabe? As loucuras, tá certo? Os gestos de loucuras ali, sabe? Planejar crimes, aquela coisa toda. E ele vive esse mundo infernal. E a questão dele, rapaz, é ser vigilante, tá certo? Ele não, ele tá ali, apesar ele deveria ser um cara largadão, tá certo? E no filme ele se associa com uma detetive, sabe? Para apurar crimes ali, sabe? Assassinatos e aquela coisa toda. E ali, sabe, então a trama toda é urdida a partir dessa união entre ele e uma detetive, sabe? Que ele é a fim de comer, sabe, a detetive, mas a detetive é dura na queda, tá certo? Não quer dar para ele, tá certo? E não sei se o seriado termina. Eu acho que eu vou parar de assistir, sabe? Eu não gostei, como disse minha filha ontem, eu comentando a respeito, sabe? Ele é assim, não é ali, sabe, uma série de filmes de ação, sabe, de episódios de ação, não é, tá certo? É mais ali cômico, mostra ali o diabo ali, sabe, não tão assustador, tá certo? É, um diabo assim, de convivência tolerável, digamos assim, tá certo? Mas ali serve para ver essa coisa, esse misticismo que existe, sabe, dos humanos em relação a esses espíritos sobrenaturais que nos atormentam e que servem de desculpa. Então veja que o diabo está preocupado ali, sabe, em punir as pessoas. É um punisher, tá certo? É ali, sabe, um carrasco, tá certo? É ali, sabe, e cumpre aquele papel, sabe, que está destinado ali, sabe, dentro do sistema de religião, sabe, onde tem o inferno. Ontem eu falei para uma criatura, sabe, que antes era só o céu, certo, e o inferno, tá certo? Depois foi criado o purgatório por decreto, mas isso é outro assunto que eu não vou agora introduzir. Então, assim, eu coloquei aqui, sabe, Lúcifer, uma merda. Uma merda, sabe? Ah, porra, vai te fuder, porra. Mas tudo bem, sabe? São agora já 28 minutos de vídeo, tá certo? E eu vou por aqui, sabe? E Trump não veio, rapaz, nem mandou emissários, tá certo? Nem mandou ninguém para a COP30, certo? Eu queria compreender que porra é COP, certo? COP lembra a conferência e 30 lembra o número de sessões que já houve. Falta só ver se essas sessões, se essas reuniões, sabe, elas são anuais, são bienais, sabe, ou quaternais. Quaternais, eu não sei se é quaternal, tá certo? Teria que ver isso aí, se todo ano tem ou não, tá certo? Mas o fato é que COP, CO lembra a conferência e P lembra partes, certo? Então veja que a ONU celebrou um acordo, sabe, para discutir, um termo, uma lei, uma norma, tá certo? Uma convenção para discutir questões climáticas, tá certo? E esse acordo, essa convenção, ela é permanente e promove conferências, tá certo? Então, CO de COP é conferências, tá certo? E P é das partes aí que subscrevem, tá certo? Essa convenção e tá dito assim, tá certo?
Conferência das Partes que subscrevem a Convenção da ONU sobre matéria de clima, sabe, sobretudo sobre essas questões que nos afligem hoje. Eu estou olhando aqui para o sol e estou vendo aqui que Belém está hoje, tem um sol leve, tá certo? E ela está nublada, tá certo? Mas o calor está medonho. Mas assim então, sabe, 29 minutos, 30 minutos de vídeo, eu falei aqui da COP, está acontecendo, hoje é o primeiro dia oficialmente, Lula foi bem ali em Santa Marta e voltou, tá certo? E eu anotei assim, sabe, que essa COP do ponto de vista aí, sabe, dos que estão aqui, para muitos dos que estão aqui, sabe, o pessoal aí, sabe, da mídia burguesa aqui do Brasil, sabe, da mídia burguesa aqui local, vê assim, sabe, aqui, esse transitar de pessoas aqui, de ONGs, Greenpeace, não sei mais o que, como sendo um bando de ratos fazendo festa, sabe, no salão burguês dos gatos, tá certo? Na verdade é isso que está havendo, tá certo? Aí, sabe, os ratos, sabe, os gatos estão em porrada, tá certo? Não esquecendo, sabe, que gatos comem ratos, tá certo? Quando eles estão assim, sabe, com fome, tá certo? E os ratos estão aproveitando agora aqui o momento para fazer festa no salão burguês dos gatos, tá certo? É assim que eu vejo, tá certo? É assim que aí, sabe, aí essa situação aí, sabe, essa disputa política, sabe, entre força, entre humanos aqui, sabe, se apresenta para mim, é como luta de classes, como propôs aí, sabe, afirmou Marx, tá certo? Vivemos luta de classe entre burgueses e proletários, querendo ou não, seja essa linguagem antiga ou não, não me interessa, tá certo? Mas eu me sinto um rato fazendo onda num salão aí, sabe? Eu não me sinto porque eu não estou envolvido assim diretamente, tá certo? Eu penso que esse momento deve ser um momento de entidades que possam, de coletivos que possam aí, sabe, fazer pressões e discutir questões, etc e tal, e eu estou fora disso aí. Fico por aqui, digo que meu nome é Ernest, rapaz, caboclo falador, tá certo? Porra, caboclo numa canoa, rapaz, canoa ali subindo e descendo, aqui, sabe, no Rio Guamá, sabe, no Rio Guamá cheio de merda, tá certo? Porra, quando a maré vem eu vou junto, tá certo? Bom dia a todos, meu nome é Ernest, já falei. Quem dá bom dia a cavalo, bom dia.